Visibilidade havia muita Pois, visibilidade. pronto. Foi pela questão da bola. A questão é esta, deixa-me só deixar esta nota. Em certo momento começámos a ver o Jorge Jesus muito chateado, a mandar vir com o quarto árbitro, porque a bola não rolava. Ou seja, o Rui Costa também começou depois a fazer a sua, como é que vocês chamavam? Era o Rui dos Túneis, não é? Como é que vocês queriam batizar? o coordenador dos túneis. Exatamente. Ou seja, começámos a falar e depois o jogo, entretanto, foi interrompido e houve ali muita discussão. Sempre o Rui Costa apareceu a falar com o rapaz da Sport TV até. Ou seja, começou ali a haver uma pressão por parte dos responsáveis do Benfica para que o jogo não continuasse. E como houve essa pressão, quer dizer, quando o Benfica pressiona, não é? Parece que as pessoas ficam com medo, não é? Parece, aqui neste país é assim. Quando o Benfica pressiona, só há um tipo de gente que não tem medo, que são os adeptos do Futebol Clube do Porto e os portistas. Só esses é que não têm medo da pressão do Benfica, porque de resto toda a gente tem medo. E toda a gente vai atrás das pressões do Benfica, não é? E parece-me que foi isso que aconteceu ontem, em que começou a haver pressão por parte dos responsáveis do Benfica, que não podia haver jogo, porque a bola não rolava, porque que os meninos não se podiam apanhar chuvinha, porque o Covid às tantas, se calhar, eles estarem todos molhados e ensopados, atacava mais um bocadinho e tal, e vai daí que o jogo foi cancelado. E pronto, e é mais um... E por isso... Diz, David. E por isso é que eu disse há pouco, ou seja, se há visibilidade, porque eu lembro-me de legitimamente jogos, por exemplo, na Choupana, que há muito nevoeiro na Madeira, serem adiados, porque tem que haver visibilidade, até creio que é de um lado ao outro do campo. Portanto, um guarda-redes tem que ver a outra baliza. Creio que até é assim que é possível aferir se há condições ou não para que o jogo se desenrole, nesse aspecto de visibilidade. Mas não era o caso aqui. Portanto, se não era o caso aqui, o estado do relevado podia estar, de facto, um pouquinho debilitado. Devido à chuva, a bola podia não rolar com tanta facilidade. Mas, quer dizer, isso não é razão para se adiar um jogo. Aliás, a história do futebol, o futebol foi um desporto em que, e é isso que também torna o futebol magnífico e diferente dos outros desportos, é que o clima, as condições climatéricas entram para dentro do próprio jogo. E nós temos que entender, lá está, quer dizer, eu falava aqui da insensibilidade do VAR, quer dizer, agora também querem, quer dizer, qualquer dia joga-se futebol de 11 em pavilhão. Exato. Quer dizer, o futebol não é para se jogar. Já estás que são fechados, não é? Exatamente, mas pronto. Mas o clima entra para dentro do futebol. E é uma das magias do futebol. E quem inventou o futebol, que foram os ingleses, porque é que se diz que os ingleses jogam em kick and rush? Ou seja, pontapé para a frente e pressão, não é? Quer dizer, os ingleses jogavam muito assim, em bolas longas. Porquê? Porque muitas vezes os campos estavam impraticáveis, todos molhados, e eles tinham que jogar na bola longa. Portanto, é preciso perceber-se até um pouquinho daquilo que é a história do futebol também, para se perceber o absurdo de algumas questões. E, de facto, se havia visibilidade, como é que é? Quer dizer, não é por a bola rolar pouquinho, de facto, isto assim é muito mais difícil de jogar. Eu percebo que, e eu também não gosto tanto de ver jogos nestas condições, mas até nos lembramos todos de um jogo que o Futebol Clube do Porto ganha, ainda nem na época de André Vilas-Boas, com um golaço do Varela, na Académica, em que o campo estava absolutamente, quer dizer, também estava, a bola quase não rolava, não é? E não era possível fazer esse passo curto, e foi pontapé para a frente o jogo todo, e nesse jogo até há aquela célebre cueca do Bellucci ao Diogo Valente, que é um lance refinadíssimo do ponto de vista técnico. Mesmo nestas condições, um jogo de futebol pode ter também os aspectos técnicos mais refinados. Portanto, eu de facto acho que aqui nós podemos mesmo dizer aquilo que estava a dizer o Bruno, se calhar a tal influência do coordenador de túneis e de toda a estrutura do Benfica, não é? Pressionou para que não houvesse jogo, e amanhã se calhar já se vai jogar em melhores condições, mas não devia ter sido assim, porque se há as condições mínimas para se jogar, deve haver jogo. Portanto, não há razão. E repara, está aqui até uma foto feliz.
o Futebol Clube do Porto, creio que até jogou em condições semelhantes, ou até piores, não é? Aqui até parece pior, não é? Exatamente, pior, aqui até parece pior, apesar de só vemos uma parte do campo, mas mesmo assim o Porto até foi ganhar nestas condições aos Açores. Portanto, porque é que o Benfica não faz o mesmo? O Porto ganhou como nós falámos ontem, o Porto ganhou uma final da Taça Intercontinental que nos marca a todos, precisamente porque o Porto aceitou as condições climatéricas em que jogou na neve, não é? E o Porto ganhou. Portanto, o que é que querem? Quer dizer, querem tirar o clima do futebol? Quer dizer, então pronto, vamos começar a jogar futebol em pavilhões. Isto não faz sentido nenhum. Só uma operaçãozinha. O jogo aí de cima foi no Estádio do Dragão. Foi contra o Santa Clara, mas foi no Estádio do Dragão, num jogo a contar a Taça de Portugal em dezembro de 2019. Okay. Mas pronto, de qualquer forma, as condições do terreno estavam, como tu disseste, estavam iguais ou piores, por isso. E houve jogo e ninguém cancelou um jogo nenhum. E não foi só este jogo, também tivemos uma vez um jogo contra o Boa Vista, também em casa no Dragão, já há uns anos mais largos, que também houve jogo, foi uma chuvada monumental e houve jogo, e também naquele mítico jogo no tempo do André Vilas Boas, quando fomos ganhar a Académica e o Belushi deu um festival na chuva, que também ninguém cancelou esse jogo. Por isso há vários exemplos de jogos onde o Futebol Clube do Porto foi obrigado a jogar em condições adversas e pronto, e jogou e bem, e não é a parte das vezes ganhou-os, e pronto, e o futebol é um desporto que se joga no inverno, quer dizer, é como tu dizes, mais vale então fazer estádios tapados, tapam-se os pronto, e já não há problemas para ninguém, e jogam todos com as mesmas regras, se for esse Exato. Caso. E estas coisas às vezes acontecem até durante o próprio jogo. Às vezes, aliás, eu lembro-me, e até estávamos nós a comentar essa partida, já não me lembro contra que adversário foi, creio que até era um adversário da 2ª Divisão para a Taça de Portugal, em que a relva estava impecável durante grande parte do jogo, e depois começa um granizo gigantesco e a bola quase não rolava, e depois começou a ser chutão para a frente. E o que é que queriam? Queriam adiar também, interromper o jogo, ia tudo para casa e depois voltava-se. O futebol é isto mesmo. E eu repito, uma das magias do futebol é que o clima entra para o jogo. Isso não existe em quase mais desporto nenhum. O clima condiciona o jogo.